Evolução em Dois Mundos, André Luiz, capítulo 5 da segunda parte. Apresentação dos encarnados. Que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns humanos? O aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante os médiuns humanos quando se comunicam na Terra pode variar infinitamente. Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, células do perispírito, podem adotar a apresentação que seja mais proveitosa, com vistas à obra meritória que se propõe realizar. Entretanto, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum, porque, de modo geral, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados na forma em que efetivamente se encontram. De certo, não falta indumentária digna às criaturas que se emanciparam do vaso físico, roupagem, toda ela confeccionada com esmero e carinho pelas mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica. Então, lá no capítulo 22 do Nosso Lar, André ficou sabendo pela dona Laura que existem espíritos que trabalham na confecção de roupas para aqueles que ainda não sabem produzir as suas próprias. Lembra? E agora, André nos diz que muitos espíritos precisam dessas roupas porque eles ainda não sabem que é a mente que plasma. Também pudemos notar que quando André chegou em nosso lar, tirou as roupas esfarrapadas e colocou roupas limpas. E isso ajudou a sua autoestima. Assim como temos o caso do irmão Jacó no livro Voltei, que ele olhou e falou, mas eu não posso me apresentar com esse roupão, né? E aí os mentores trouxeram um terno para ele se apresentar, né? Ele nos conta que estava vestindo, né, o camisolão, lembra? Quem não viu o livro também tem aí na playlist. E aí trouxeram a roupa social, ele voltou a se sentir bem, sadio. Novas roupas ajudam a nos melhorar. E os espíritos amigos sabem disso. Então, eles ajudam os recém-chegados que merecem essa ajuda. Mas, ele continuando, né? É importante considerar que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, têm a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes, modeladores, que lhes são peculiares, espécie de aglutininas, são substâncias aglutinadoras mentais, com que envolvem a mente mediúnica encarnada. Recursos esses nos quais plasmam como lhes seja possível as imagens que desejam expressar e que adquirem para as percepções do médium coloração e movimento, fazendo o médium se exprimir ou agir em comportamento semelhante ao passivo comum na hipótese provocada. Porém, tais fenômenos são isolados e apenas se verificam entre o médium e a entidade que o influencia, sem substância na realidade prática, como ocorre no campo das sugestões durante a interligação mento-psíquica entre o hipnotizado e o hipnotizador.
Lá no capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Clarividência e Clareaudiência, André fala sobre duas médiuns descrevendo o que viram. E ele e Hilário ficam intrigados, pois parece que elas viram coisas diferentes. Mas ele explica que nenhuma das duas viu cena completa, mas sim um determinado fato. As duas estavam corretas, porque viram o que foi mostrado, apenas não viram tudo o que foi mostrado. E então, nesse capítulo, ele alerta que não podemos esquecer que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos médiums. Às vezes, o médium é influenciado por algo que o afetou emocionalmente, e isso vai facilitar que ele seja enganado. E como Hilário observou, obsessores podem se aproveitar e improvisar impressões alucinatórias. Então, vai lá na playlist e reveja o capítulo. Outra questão que ele apresenta: como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças protéticas nas entidades desencarnadas se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? A mente não comanda as moléculas de algodão do vestuário de que se serve o corpo físico, mas pode usá-las segundo as suas necessidades no mundo. Ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a essa ou aquela necessidade de nossa apresentação. Então, André também já nos apresentou caso assim, em que alguém não conseguia se locomover sem muletas e André não conseguia entender. Então, o instrutor explicou para ele que, enquanto fosse necessário, aquele irmão usaria as muletas e que assim que ele conseguisse compreender que não precisava mais delas, ele se libertaria delas. Porque naquele momento não adiantaria dizer para ele que ele não precisava delas. Ele não conseguiria andar sem elas. Mente, né? Uberaba, 30 de abril de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.